Ela aterrorizava todos os funcionários da mansão. A noiva do milionário humilhava, manipulava e destruía vidas, até que uma empregada simples e corajosa descobriu a verdade e provou que bondade e coragem sempre vencem a maldade. Augusta Santos desceu do ônibus na parada mais próxima do bairro nobre da cidade, segurando firme sua pequena bolsa de couro já desgastada pelo tempo. Suas economias tinham acabado há 2 semanas, desde que perdeu o emprego no Hospital Esperança. O motivo da demissão ainda doía no peito como uma ferida aberta. Ela havia defendido uma senhora humilde que estava sendo maltratada por uma enfermeira arrogante, e isso custou sua carreira de 8 anos. Mas Augusta não se arrependia. Nunca se arrependeria de fazer o que era certo. Ela caminhou pelas ruas arborizadas, observando as mansões imponentes que se erguiam atrás de muros altos e portões dourados. Cada casa parecia um palácio, com jardins perfeitos e carros importados estacionados nas garagens. Era um mundo completamente diferente da periferia onde cresceu, mas Augusta não se sentia intimidada. Dignidade não se media pelo tamanho da casa onde se vivia. A mansão dos Tavares era ainda mais impressionante que as outras. 3 andares de mármore branco, com janelas enormes que refletiam o sol da tarde como espelhos dourados. Augusta respirou fundo, ajeitou o cabelo preso em um coque simples e tocou a campainha do portão eletrônico. "Vim para a vaga de empregada doméstica", disse ao interfone, mantendo a voz firme e clara. O portão se abriu silenciosamente. Um homem de aparência distinta apareceu na porta principal. Edmundo Tavares tinha o cabelo grisalho bem cuidado, terno social impecável e olhos que pareciam carregar uma tristeza antiga. Mas quando viu Augusta, seus olhos se iluminaram com uma gentileza genuína que ela não esperava encontrar. "A senhora deve ser Augusta", ele disse, estendendo a mão. "Sou Edmundo Tavares. Entre, por favor." Augusta ficou surpresa. Esperava ser recebida por algum funcionário, não pelo próprio dono da casa. Edmundo a conduziu até uma sala de estar luxuosa, com sofás de couro italiano e quadros que pareciam valer uma fortuna. "Me conte sobre sua experiência", pediu Edmundo, sentando-se à frente dela. Augusta falou sobre seus anos como enfermeira, sobre como cuidava da mãe idosa em casa, sobre sua dedicação ao trabalho e às pessoas. Quando chegou à parte sobre sua demissão, hesitou por um momento. "Perdi meu emprego porque defendi uma paciente que estava sendo maltratada", disse, olhando diretamente nos olhos dele. "Sei que isso pode soar ruim para o senhor, mas eu jamais ficaria calada vendo alguém sofrer injustiça." Para sua surpresa, Edmundo sorriu pela primeira vez. "Isso não soa ruim, Augusta. Soa como exatamente o tipo de pessoa que quero cuidando da minha família." Nesse momento, uma mulher deslumbrante desceu a escadaria de mármore. Vitória Almeida era o tipo de beleza que aparecia nas capas de revista. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente escovados e um vestido que custava mais que um salário inteiro de Augusta. Mas havia algo em seus olhos azuis que fez Augusta sentir um frio na espinha. "Edmundo, querido", Vitória disse com uma voz doce que não combinava com o olhar gélido. "Não me disse que ia contratar alguém novo. Vitória, esta é Augusta Santos. Ela vai trabalhar conosco", Edmundo respondeu, levantando-se para beijar o rosto da noiva. Vitória olhou Augusta de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto de segunda mão. "Espero que saiba qual é o seu lugar aqui", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Esta não é uma casa comum. Temos padrões muito altos." Augusta sentiu a provocação, mas manteve a compostura. "Sempre dou o meu melhor em tudo que faço, senhora." "Veremos", Vitória respondeu, virando as costas e subindo a escada novamente. Edmundo pareceu não notar a tensão no ar. "Rosa vai mostrar seus aposentos e explicar a rotina", disse ele, chamando uma mulher de meia idade que apareceu rapidamente. Rosa Campos tinha o rosto marcado pelo tempo e pelos cuidados, mas seus olhos eram bondosos. Ela cumprimentou Augusta com um aperto de mão caloroso. "Bem-vinda", disse Rosa, mas Augusta percebeu algo estranho em sua voz. Parecia alívio misturado com preocupação. Enquanto Rosa a conduzia pelos corredores da mansão,
Augusta reparou em detalhes que chamaram sua atenção. Os outros funcionários abaixavam a cabeça quando passavam, evitando contato visual. Havia uma atmosfera pesada no ar, como se todos estivessem andando sobre cascas de ovos. Rosa, Augusta disse quando estavam sozinhas. Há quanto tempo trabalha aqui? 15 anos, Rosa respondeu, mas não a olhou nos olhos. Desde que a primeira esposa do Sr. Edmundo ainda era viva. E os outros funcionários? Rosa parou de caminhar e olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Augusta, ela sussurrou. Você parece ser uma boa pessoa. Posso te dar um conselho? Augusta assentiu. Mantenha a cabeça baixa. Faça seu trabalho. E reze para que Dona Vitória não repare em você. Antes que Augusta pudesse perguntar o que ela queria dizer, Rosa se afastou rapidamente. Naquela primeira noite, durante o jantar, Augusta teve seu primeiro gostinho do que Rosa havia tentando alertar. Ela estava servindo a mesa quando Vitória, de propósito, derrubou seu copo de vinho tinto no chão de mármore branco. Que descuido, Vitória disse com uma risada cruel. Augusta, limpe isso. E use a escova de dentes que está no armário da lavanderia. Quero que esse chão fique brilhando. Edmundo levantou os olhos do prato, confuso. Vitória, isso é desnecessário. Podemos usar o pano? Querido, Vitória interrompeu, tocando suavemente a mão dele. Como essa empregada nova vai aprender nossos padrões se formos moles com ela desde o início? Augusta sentiu todas as pessoas na sala, olhando para ela. Podia aceitar a humilhação ou confrontar a patroa no primeiro dia. Ela escolheu um terceiro caminho. Claro, senhora. Com prazer, disse Augusta, indo buscar a escova. Ela se ajoelhou no chão de mármore e começou a esfregar, escova por escova, cada centímetro do vinho derramado. Não havia raiva em seus movimentos, nem humilhação. Apenas a dignidade de alguém que sabia que o trabalho honesto jamais seria motivo de vergonha. Rosa assistiu da porta da cozinha, com os olhos cheios de lágrimas. Nunca havia visto ninguém manter tanta compostura diante da crueldade de Vitória. Quando Augusta terminou, Vitória examinou o chão como um inspetor. Pode servir, disse desdenhosamente. Mais tarde naquela noite, Augusta estava guardando os pratos na cozinha quando ouviu vozes alteradas vindo da despensa. Ela se aproximou discretamente e viu uma cena que partiu seu coração. Rosa estava chorando, encostada na parede, enquanto Vitória a repreendida duramente. Você é uma incompetente inútil, Vitória sibilava. Como ousa questionar minhas ordens? Quem você pensa que é? Eu só disse que a Augusta é uma boa pessoa. Rosa tentou se defender. Você não foi paga para ter opinião. Foi paga para obedecer. E se não gostar, pode ir embora hoje mesmo. Augusta sentiu o sangue ferver. Toda a sua vida havia defendido os indefesos, e não ia parar agora. Mas antes que pudesse intervir, uma voz frágil chamou do andar de cima. Augusta? Augusta, você pode vir aqui? Era Benedita, a mãe de Edmundo. Augusta subiu rapidamente e encontrou a idosa sentada na cama, com os olhos brilhando de lucidez. Sente-se aqui comigo, Benedita pediu, batendo na cama ao seu lado. Augusta se sentou e a idosa segurou suas mãos com força surpreendente. Obrigada, Benedita sussurrou. Pelo que, senhora? Por não se curvar, por mostrar dignidade. Fazia tanto tempo que eu não via isso nesta casa. As palavras da idosa tocaram Augusta profundamente. Aquela mulher não é boa, Benedita continuou, olhando diretamente nos olhos de Augusta. Ela está mudando meu filho, tornando ele uma pessoa que eu não reconheço. Mas você é diferente. Você pode ajudar. Antes que Augusta pudesse responder, ouviram passos no corredor. Benedita rapidamente se deitou e fechou os olhos, fingindo dormir. Vitória apareceu na porta. O que está fazendo aqui? Perguntou com suspeita. A senhora Benedita me chamou, mas acho que já voltou a dormir. Augusta respondeu calmamente. Vitória a olhou com desconfiança, mas não disse nada. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto, Augusta refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Em apenas um dia, havia visto bondade e maldade, esperança e desespero.
Mas uma coisa estava clara: aquela família precisava de ajuda, e ela não ia desistir. Augusta não sabia ainda, mas havia entrado em uma guerra silenciosa. E do outro lado dessa guerra estava uma mulher capaz das maiores crueldades para conseguir o que queria. Mas Augusta Santos nunca havia perdido uma luta quando se tratava de proteger os inocentes. E não ia começar a perder agora. Augusta acordou no segundo dia com uma sensação estranha no peito. Havia dormido pouco, pensando nas palavras de Benedita e no olhar desesperado de Rosa. Quando desceu para a cozinha às 5 da manhã, encontrou Rosa já preparando o café, mas a governanta parecia diferente. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse passado a noite chorando. "Bom dia, Rosa", Augusta disse suavemente. Rosa apenas acenou com a cabeça, evitando olhar diretamente para ela. Augusta começou suas tarefas matinais, mas não conseguia tirar da mente a conversa da noite anterior. Enquanto organizava a sala de estar, reparou em algo que não havia notado antes. Não havia fotos da primeira esposa de Edmundo em lugar nenhum. Para um homem que havia sido casado por mais de 20 anos, aquilo era estranho. Por volta das 8 da manhã, Edmundo desceu para tomar café. Ele parecia diferente da pessoa que a havia contratado no dia anterior. Seus olhos estavam vazios, distantes, como se estivesse envolto em uma névoa mental. "Bom dia, senhor Edmundo", Augusta cumprimentou. Ele a olhou por alguns segundos como se tentasse se lembrar quem ela era. "Ah, sim. Você é nova aqui, não é?" Augusta ficou confusa. No dia anterior ele se lembrava perfeitamente dela. Vitória desceu alguns minutos depois, radiante e sorridente. "Bom dia, meu amor", disse ela, beijando Edmundo na testa. "Dormiu bem?" "Sim, mas tive uns sonhos estranhos, como se alguém estivesse me chamando." Vitória trocou um olhar rápido e irritado com Augusta. "São só pesadelos, querido. O Dr. Maurício disse que é normal com sua nova medicação." Augusta franziu a testa. "Que medicação?" No dia anterior, Edmundo parecia perfeitamente lúcido. Depois do café da manhã, Augusta estava limpando o quarto de hóspedes quando ouviu Vitória falando ao telefone em seu escritório. A porta estava entreaberta e Augusta não conseguiu evitar escutar. "Sim, mãe. Tudo está correndo conforme o planejado", Vitória dizia. "Em algumas semanas ele não vai nem lembrar o próprio nome. Aí sim vou poder fazer o que quiser com essa fortuna toda." O sangue de Augusta gelou. Ela se aproximou mais da porta, o coração batendo acelerado. "A empregada nova está me incomodando um pouco, mas vou dar um jeito nela hoje mesmo", Vitória continuou. "Não posso correr riscos agora que estou tão perto do objetivo." Augusta se afastou rapidamente quando ouviu Vitória desligando o telefone. Suas mãos tremiam enquanto fingia limpar um vaso. O que Vitória havia planejado para ela? A resposta veio algumas horas depois. Augusta estava arrumando o quarto principal quando Vitória entrou, carregando uma pequena caixa de joias. "Augusta, preciso sair. Vou almoçar com umas amigas", Vitória anunciou, colocando a caixa sobre a cômoda. "Quando terminar aqui, pode ir limpar a biblioteca." "Sim, senhora." Augusta terminou de arrumar o quarto e desceu para a biblioteca. Passou o resto da tarde organizando livros e limpando as estantes enormes. Quando voltou ao quarto principal para buscar alguns produtos de limpeza que havia esquecido, levou um susto. Sobre sua cama, no quarto de empregada, estava um anel de diamante enorme. Augusta ficou paralisada. Ela sabia exatamente de onde vinha aquele anel. Havia visto Vitória usando na noite anterior durante o jantar. Seus pensamentos correram. Era uma armadilha. Vitória havia plantado o anel em seu quarto. Sem hesitar, Augusta pegou o anel e correu até o escritório de Edmundo. Ele estava sentado atrás de uma mesa enorme, olhando perdidamente para alguns papéis. "Senhor Edmundo", Augusta disse, ofegante. "Encontrei isto no meu quarto." Ela estendeu o anel de diamante. Edmundo piscou várias vezes, como se tentasse focar. Esse anel é da senhora Vitória. Alguém colocou no meu quarto, mas eu juro pela minha honra que não peguei." Por um momento, os olhos de Edmundo pareceram clarear. "Augusta, você trouxe o anel de volta." Nesse momento, Vitória entrou no escritório como um furacão. "Edmundo, querido, você viu meu anel de diamante? Não consigo encontrar."
Ela parou abruptamente ao ver o anel na mão de Augusta. Meu Deus! O que você está fazendo com meu anel? Eu o encontrei no meu quarto e vim devolver imediatamente. Augusta respondeu, mantendo a voz firme. Vitória se virou para Edmundo com lágrimas nos olhos. Lágrimas falsas que Augusta percebeu na hora. Edmundo, ela roubou meu anel. O anel que você me deu no nosso noivado. Eu não roubei nada, Augusta disse calmamente. Por isso trouxe diretamente ao Sr. Edmundo. Vitória parecia furiosa com o fato de seu plano ter falhado. Ela deve ter se arrependido na última hora, por isso trouxe de volta. Mas Edmundo, mesmo em sua confusão mental, olhou para Augusta com algo que parecia reconhecimento. Se ela quisesse roubar, ele disse lentamente, por que traria de volta? Vitória percebeu que estava perdendo o controle da situação. Você está defendendo uma ladra, Edmundo. Ela pode ter plantado o anel lá para parecer inocente. Augusta sentiu uma raiva profunda, mas manteve a calma. Senhora Vitória, a culpa é minha por não trancar o quarto. Qualquer pessoa poderia ter colocado o anel lá. O duplo sentido da frase não passou despercebido por Vitória, que ficou ainda mais furiosa. Nesse momento, Rosa apareceu na porta do escritório. Com licença, ela disse timidamente. Eu vi tudo. Vitória se virou como uma serpente pronta para atacar. Viu o quê? Rosa respirou fundo, juntando coragem. Vi quando a senhora colocou o anel no quarto da Augusta, logo depois do almoço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória ficou pálida, depois vermelha de raiva. Como se atreve a mentir sobre mim? Não é mentira, Rosa disse, a voz trêmula, mas firme. Vi da janela da cozinha. A senhora entrou no quarto dela quando Augusta estava na biblioteca. Edmundo olhou para Vitória com uma expressão que Augusta nunca havia visto antes. Por um momento pareceu o homem lúcido que a havia contratado. Vitória. É verdade? Vitória percebeu que havia sido descoberta. Rapidamente mudou de estratégia. Edmundo, você vai acreditar numa empregada velha e numa ladra em vez de mim? Sua noiva? Ela correu para ele, abraçando-o e chorando teatralmente. Elas estão conspirando contra mim. Estão com ciúme porque você me ama. Augusta assistiu horrorizada, como Vitória manipulava Edmundo. Ela segurava o rosto dele, olhando diretamente em seus olhos, falando com uma voz hipnótica. Você confia em mim, não confia, amor. Você sabe que eu jamais faria algo assim. Lentamente, a expressão lúcida de Edmundo desapareceu. Era como assistir alguém afundar em areia movediça. Claro que confio em você, Vitória. Então mande essas mulheres embora. Elas estão tentando nos separar. Augusta viu Rosa empalidecer. Senhor Edmundo, Augusta tentou uma última vez. O senhor sabe que estou dizendo a verdade. No fundo do coração, o senhor sabe. Edmundo a olhou, e por um instante Augusta viu um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Eu preciso pensar. Vitória apertou mais o abraço. Não há nada para pensar, amor. Ou você confia em mim, ou não confia. Foi quando Augusta tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Edmundo, ela disse, tirando o celular do bolso. Eu gravei nossa conversa de agora há pouco. Vitória se afastou de Edmundo, os olhos arregalados de pânico. Você não pode. Isso é invasão de privacidade. Augusta apertou o play. A voz de Vitória saiu clara do aparelho. Meu Deus! O que você está fazendo com meu anel? Note, Augusta disse calmamente, que a senhora não perguntou de onde eu tirei o anel. Não demonstrou surpresa por ele estar desaparecido. Sua primeira reação foi me acusar, como se já soubesse que eu o tinha. Edmundo olhou para Vitória, confuso. Isso faz sentido. Vitória percebeu que havia cometido um erro fatal. Edmundo, ela está distorcendo tudo. Não escute essas manipuladoras. Mas Augusta não havia terminado. Rosa, ela disse, pode contar ao senhor Edmundo quantos funcionários foram embora nos últimos meses? Rosa, ganhando coragem, respondeu. 5, senhor. Todos acusados de roubo. Todos pessoas honestas que trabalharam aqui por anos. E onde estão as joias que eles supostamente roubaram? Augusta perguntou. Rosa olhou diretamente para Vitória. Todas apareceram depois, perdidas em outros lugares da casa. Edmundo segurou a cabeça com as mãos. Não entendo. Por que fariam isso? Augusta se aproximou dele gentilmente.
porque alguém queria se livrar das pessoas que conheciam sua família há anos. Pessoas que poderiam notar mudanças estranhas. Pessoas que poderiam fazer perguntas. Nesse momento, Benedita apareceu na porta, apoiada em sua bengala. "Meu filho", ela disse com a voz trêmula, mas clara. "Essa moça está falando a verdade." Todos se viraram para a idosa. "Mãe, você deveria estar descansando." Edmundo começou. "Descansar?" Benedita riu amargamente. "Como posso descansar vendo meu filho sendo enganado?" Ela apontou para Vitória. "Essa mulher está te drogando, Edmundo. Colocando remédios na sua comida, na sua bebida, te deixando confuso para poder controlar você." O silêncio foi quebrado pelo grito de fúria de Vitória. "Chega! Todas vocês vão embora agora!" Augusta olhou para Edmundo, esperando que ele tivesse clareza suficiente para ver a verdade. "Senhor Edmundo", ela disse suavemente, "o senhor se lembra de como se sentia ontem? Quando me contratou? Lembra como sua mente estava clara?" Edmundo fechou os olhos, concentrando-se. Sim, eu lembro. E hoje? Como se sente hoje?" "Confuso, como se estivesse numa névoa." Augusta olhou diretamente para Vitória. "A diferença é que ontem a senhora estava fora durante o almoço. Hoje ela preparou pessoalmente sua refeição." Vitória percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Seu rosto se contorceu de ódio. "Você não sabe com quem está mexendo." Ela sibilou para Augusta. "Vou destruir sua vida." Augusta não se abalou. "Minha vida já foi destruída uma vez por fazer o que era certo. Não tenho medo de que aconteça de novo." Edmundo se levantou, cambaleando ligeiramente. "Vitória, preciso que você vá embora por hoje. Preciso pensar." "Edmundo, você não pode acreditar nessas... Vai embora!" Ele gritou com uma força que surpreendeu a todos. Vitória olhou ao redor, vendo que havia perdido a batalha. Mas Augusta sabia que a guerra estava apenas começando. "Está bem", Vitória disse, recuperando a compostura. "Mas você vai se arrepender disso, Edmundo. E você", ela apontou para Augusta, "vai pagar caro por isso." Ela saiu batendo a porta. Augusta olhou para Rosa e Benedita, depois para Edmundo. "Senhor, precisamos conversar sobre os medicamentos que o senhor está tomando." Edmundo assentiu, mas Augusta podia ver a confusão voltando aos seus olhos. A batalha estava vencida, mas Augusta sabia que Vitória não desistiria fácil. E na próxima vez, ela não seria pega desprevenida. Augusta não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de ameaça de Vitória ecoavam em sua mente como um eco sombrio. Ela sabia que a guerra havia apenas começado e que Vitória não hesitaria em usar qualquer arma ao seu alcance. Às 4 da manhã, desistiu de tentar dormir e desceu para a cozinha, onde encontrou Rosa sentada à mesa, com os olhos vermelhos e inchados. "Rosa, você também não conseguiu dormir?" Augusta perguntou suavemente. A governanta levantou o rosto, e Augusta viu ali um cansaço que ia muito além de uma noite mal dormida. "Augusta, eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado ontem, mas eu estava com muito medo." Augusta se sentou ao lado da mulher mais velha. "Pode falar comigo, Rosa. Estamos juntas nisso." Rosa respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo que guardava há anos. A primeira esposa do senhor Edmundo, Clarissa, ela não foi embora por causas naturais. O sangue de Augusta gelou. "O que você quer dizer?" Clarissa era uma mulher maravilhosa, bondosa, carinhosa com todos nós. Ela e o senhor Edmundo eram um casal perfeito, casados há 22 anos. Rosa secou uma lágrima. Mas nos últimos meses antes de ela partir, aconteceu algo estranho. Augusta se inclinou para a frente, percebendo que estava prestes a descobrir algo crucial. Clarissa começou a ter problemas de saúde. Dores de cabeça terríveis, confusão mental, esquecimento. Os médicos não conseguiam descobrir o que era. E o que aconteceu? Rosa olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse escutando. Uma semana antes de ela partir, Clarissa me chamou no quarto dela. Estava muito fraca, mas ainda lúcida. Ela segurou minha mão e disse: "Rosa, se algo acontecer comigo, cuide do Edmundo. Não deixe aquela mulher se aproximar dele." Augusta sentiu um arrepio na espinha. Que mulher? Vitória. Ela já estava rondando a família há meses.
se fazendo de amiga da Clarissa. Sempre aparecia com desculpas para visitar, sempre oferecendo ajuda. A revelação atingiu Augusta como um soco no estômago. Rosa, você está dizendo que... Não posso provar nada. Rosa interrompeu rapidamente. Mas 3 dias depois daquela conversa, Clarissa teve uma crise terrível e partiu deste mundo. E 1 semana depois, Vitória estava consolando o Sr. Edmundo, oferecendo apoio emocional. Augusta ficou em silêncio, processando a informação devastadora. Por que você nunca contou isso para ninguém? Rosa começou a chorar silenciosamente. Por que quem ia acreditar numa empregada simples contra uma mulher rica e influente? E por que? Ela hesitou. Por que o quê, Rosa? Porque Vitória me disse que, se eu abrisse a boca, ela faria comigo o mesmo que fez com a Clarissa. Augusta sentiu uma raiva profunda crescendo em seu peito, mas também um medo gelado. Se Vitória era capaz do que Rosa estava sugerindo, então Benedita e Edmundo estavam em perigo mortal. Rosa, onde estão as coisas da primeira esposa? Fotos, objetos pessoais? Vitória fez Edmundo guardar tudo no sótão. Disse que era para ele seguir em frente e superar o luto. Augusta se levantou determinada. Vamos ao sótão, agora. Augusta, é perigoso. Se ela descobrir... Rosa, se não fizermos nada, Benedita pode ser a próxima. As 2 mulheres subiram silenciosamente até o sótão da mansão. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis, encontraram os pertences de Clarissa. Augusta abriu a primeira caixa e encontrou álbuns de fotos que mostravam um Edmundo completamente diferente. Sorridente, vibrante, cheio de vida. Olhe como ele era feliz. Rosa sussurrou, apontando para uma foto onde Edmundo abraçava Clarissa no jardim da casa. Mas foi na segunda caixa que Augusta encontrou algo que mudaria tudo. Era um diário íntimo de Clarissa. E as últimas páginas eram de cortar o coração. 15 de março. Não entendo o que está acontecendo comigo. As dores de cabeça estão cada vez piores e minha mente parece envolta em névoa. Edmundo está preocupado, mas Vitória sempre aparece para ajudar. Ela é tão atenciosa. Augusta continuou lendo, e cada página revelava uma verdade mais aterrorizante. 20 de março. Vitória trouxe um chá especial para minhas dores. Ela disse que é receita da família dela. Mas depois que bebo, fico ainda mais confusa. 25 de março. Tenho certeza agora. Vitória está colocando algo na minha comida. Quando ela não está aqui, me sinto melhor. Preciso contar para Edmundo, mas ele não vai acreditar. Ela é muito esperta. 30 de março. Esta pode ser minha última anotação. Estou muito fraca. Rosa, se você encontrar este diário, proteja meu marido. Aquela mulher não é o que parece. Ela quer nossa fortuna, nossa casa, nossa vida. Não deixe ela vencer. Augusta fechou o diário com as mãos tremendo. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Rosa, isso é terrível. Clarissa sabia de tudo e morreu tentando proteger a família que amava. Rosa respondeu, também chorando. Nesse momento, ouviram passos na escada. Rapidamente, esconderam o diário e as fotos. Benedita apareceu no sótão, apoiada em sua bengala. Meninas, o que estão fazendo aqui? Dona Benedita, a senhora deveria estar descansando, Augusta disse preocupada. A idosa se aproximou e viu as caixas abertas. Vocês encontraram as coisas da Clarissa. Augusta e Rosa se entreolharam. A senhora sabia que... Eu sei de tudo, minha filha. Benedita interrompeu Augusta. Sempre soube. Clarissa era como uma filha para mim. Nos últimos dias dela, quando Edmundo saía para trabalhar, ela me contava suas suspeitas sobre Vitória. Benedita se sentou numa cadeira velha, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. Clarissa me fez jurar que eu protegeria Edmundo se algo acontecesse com ela. Mas eu sou apenas uma velha. O que posso fazer? Augusta se ajoelhou diante da idosa e segurou suas mãos. A senhora não está sozinha, dona Benedita. Nós vamos proteger Edmundo. Vamos proteger toda a família. Mas como? Vitória é esperta, poderosa. Ela tem dinheiro, influência. E nós temos algo que ela nunca terá. Augusta respondeu, olhando para Rosa e depois para Benedita. Nós temos amor verdadeiro por essa família. E a verdade do nosso lado. Benedita apertou as mãos de Augusta. Você me lembra da Clarissa. A mesma coragem, a mesma bondade. Nesse momento,
ouviram a voz de Vitória ecoando pela casa. Edmundo, onde você está? Preciso falar com você. As 3 mulheres se entreolharam sabendo que Vitória havia chegado para o próximo round. Escondam o diário, Augusta sussurrou, e finjam que não sabem de nada. Elas desceram rapidamente. Augusta foi para a cozinha, Rosa para a lavanderia, e Benedita voltou para seu quarto. Vitória estava na sala, claramente agitada. Quando viu Augusta, seu rosto se contorceu de ódio mal disfarçado. Onde está Edmundo? No escritório, senhora. Augusta respondeu calmamente. Vitória marchou até o escritório e Augusta a seguiu discretamente, ficando do lado de fora para escutar. Edmundo, querido, precisamos conversar sobre ontem. Vitória, eu ainda estou confuso sobre tudo o que aconteceu. Augusta podia ouvir na voz de Edmundo que ele estava novamente sob o efeito dos medicamentos. Amor, você sabe que eu jamais faria algo ruim. Aquelas mulheres estão tentando nos separar porque têm inveja da nossa felicidade. Talvez você esteja certa? Claro que estou. E por isso, acho melhor demitirmos Augusta hoje mesmo. Augusta sentiu o coração disparar. Ela é uma influência negativa na casa. E está colocando ideias estranhas na cabeça da sua mãe. Minha mãe? Benedita anda dizendo coisas sem sentido sobre mim. Acho que ela está ficando, como posso dizer, com problemas mentais por causa da idade. Augusta teve que se controlar para não entrar e confrontar Vitória na hora. Talvez seja melhor pensarmos numa casa de repouso para ela, Vitória continuou. Um lugar onde ela receba cuidados adequados. Não sei. Minha mãe sempre viveu aqui. Edmundo, você tem que pensar no futuro, na nossa família, nas nossas crianças. Augusta franziu a testa. Que crianças? Vitória não estava grávida. Quando nos casarmos e tivermos filhos, você quer que eles cresçam numa casa cheia de empregadas problemáticas e uma avó confusa? O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Você está certa, Edmundo finalmente respondeu. Vou demitir Augusta hoje. Augusta sentiu o mundo girar. Ela precisava agir, e rapidamente. Correu até o quarto de Benedita e bateu na porta suavemente. Dona Benedita, preciso falar com a senhora urgentemente. A idosa abriu a porta, e Augusta entrou rapidamente. Eles estão planejando mandar a senhora para uma casa de repouso e me demitir hoje mesmo. Os olhos de Benedita se encheram de lágrimas. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela quer nos afastar do Edmundo para ter controle total sobre ele. Não vamos deixar isso acontecer. Augusta disse firmemente. Mas preciso que a senhora me ajude com algo. O que você quer que eu faça? Augusta respirou fundo. Preciso que a senhora finja ter um episódio. Algo que faça Edmundo perceber que não pode mandá-la embora. Benedita pensou por um momento. E se eu fingir ter uma crise, mas na verdade revelar algumas verdades sobre Vitória? Como assim? Se eu delirar sobre coisas que Vitória fez, tecnicamente não posso ser culpada por falar porque estou confusa, não é? Augusta sorriu pela primeira vez em dias. Dona Benedita, a senhora é um gênio. 10 minutos depois, gritos ecoaram pela casa. Edmundo, venha rápido! Sua mãe está tendo uma crise! Edmundo e Vitória correram para o quarto de Benedita, onde encontraram a idosa aparentemente em pânico, sendo consolada por Augusta. Mãe, o que aconteceu? Benedita olhou para o filho com os olhos arregalados de terror. Filho, ela voltou! A mulher ruim voltou! Quem voltou, mãe? A mulher que fez mal para a Clarissa, ela está aqui de novo. Vitória ficou pálida. Edmundo, sua mãe está delirando. Vamos chamar o médico. Mas Benedita continuou seu delírio. Eu vi ela colocando coisas na comida da Clarissa. Coisas que faziam mal. E agora ela está fazendo a mesma coisa com você. Mãe, a Clarissa partiu há 2 anos. Você está confundindo as coisas. Não estou confundindo nada. Aquela mulher loira, ela matou minha nora e agora quer matar você. Benedita apontou diretamente para Vitória. Edmundo, sua mãe precisa de ajuda profissional urgente. Vitória disse rapidamente. Mas Augusta viu algo nos olhos de Edmundo. Uma fagulha de dúvida. Filho, Benedita continuou, delirando. Ela esconde remédios no banheiro. Remédios que não são seus.
Ela coloca na sua comida para você ficar confuso. Edmundo olhou para Vitória, depois para a mãe, depois novamente para Vitória. Vitória, é verdade? Sobre os remédios? Claro que não. Edmundo, você não vai acreditar numa mulher que está claramente tendo problemas mentais. Então você não se importaria que eu verificasse seu banheiro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vitória percebeu que havia sido encurralada. Edmundo, se você não confia em mim, eu só quero ver o banheiro, Vitória. Se não há nada lá, não custa nada olhar. Augusta viu o pânico nos olhos de Vitória e soube que haviam ganhado essa batalha. Mas pela expressão de ódio puro que Vitória dirigiu a ela, Augusta percebeu que a guerra estava apenas começando e que Vitória não hesitaria em usar qualquer arma ao seu alcance para destruir todos que ficassem em seu caminho. A descoberta dos medicamentos no banheiro de Vitória foi como uma bomba explodindo na mansão. Edmundo segurava o frasco nas mãos trêmulas, lendo o rótulo com uma expressão de descrença total. Era um sedativo forte, prescrito para controle de ansiedade severa. Mas o nome no rótulo não era o dele. Como isso chegou aqui? Edmundo perguntou, sua voz quebrando. Vitória estava encostada na parede, como um animal acuado. Edmundo, eu posso explicar. Então explique! Ele gritou, com uma força que Augusta não havia visto desde o primeiro dia. Explique por que há remédios controlados escondidos no seu banheiro. Esses medicamentos são meus. Eu tenho problemas de ansiedade desde criança. Augusta se aproximou calmamente. Senhora Vitória, o nome no rótulo é Jorge Henrique Silva. Quem é essa pessoa? Vitória ficou ainda mais pálida. Havia sido pega numa mentira óbvia. Eu peguei emprestado de um amigo. Você pegou emprestado remédios controlados? Edmundo perguntou, incrédulo. Benedita, que havia se recuperado do seu episódio, olhou diretamente para o filho. Filho, essa mulher está te drogando há meses. Por isso você anda confuso, esquecido. Edmundo olhou para o frasco, depois para Vitória. É verdade? Você tem colocado isso na minha comida? Claro que não! Edmundo, você está deixando essa situação sair de controle. Augusta respirou fundo. Era o momento de revelar tudo. Senhor Edmundo, tem algo mais que o senhor precisa saber. Ela se virou para Rosa, que estava na porta do quarto. Rosa, traga o diário. Vitória arregalou os olhos. Que diário? Rosa voltou rapidamente com o diário de Clarissa. Augusta o entregou nas mãos de Edmundo. Sua primeira esposa deixou isso. Ela descobriu o que estava acontecendo antes de partir deste mundo. Edmundo abriu o diário com mãos trêmulas e começou a ler. Cada página fazia seu rosto ficar mais pálido. Meu Deus, ele sussurrou. Clarissa sabia. Sabia o quê? Vitória perguntou desesperada. Edmundo leu em voz alta com a voz quebrando. Vitória está colocando algo na minha comida. Quando ela não está aqui, me sinto melhor. Preciso proteger Edmundo, mas tenho medo que seja tarde demais. O silêncio que se seguiu foi devastador. Clarissa escreveu isso uma semana antes de partir. Augusta disse suavemente. Ela sabia que estava sendo envenenada. Edmundo deixou o diário cair no chão e olhou para Vitória com uma expressão de horror absoluto. Você fez mal para a Clarissa? Edmundo, isso é ridículo. É tudo mentira. Mentira? Edmundo explodiu. O diário da minha esposa é mentira. Os remédios no seu banheiro são mentira. Augusta nunca havia visto um homem tão devastado. Edmundo desabou numa cadeira segurando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, minha Clarissa, o que eu fiz? Benedita se aproximou do filho e o abraçou. Você não fez nada errado, meu filho. Você foi enganado por uma pessoa muito cruel. Vitória percebeu que havia perdido completamente. Mas Augusta sabia que uma pessoa desesperada era capaz de qualquer coisa. Está bem, Vitória disse, mudando completamente o tom. Vocês venceram. Mas se acham que vou sair de mãos vazias, estão muito enganados. Ela se dirigiu a Edmundo com um sorriso cruel. Querido, espero que você tenha lido os contratos que assinou na semana passada. Edmundo levantou a cabeça, confuso. Que contratos? Os papéis que você assinou quando estava indisposto, transferindo 50% dos seus bens para mim. O coração de Augusta gelou.
Isso é impossível. O Edmundo balbuciou. Vitória tirou uma pasta da bolsa. Está tudo aqui, assinado e reconhecido em cartório. Como sua noiva oficial, você me transferiu metade da sua fortuna como demonstração de amor. Augusta pegou os documentos e analisou rapidamente. Eram contratos legais, com a assinatura de Edmundo. Senhor Edmundo, o senhor se lembra de ter assinado isso? Não, não me lembro de nada. Claro que não lembra, Vitória riu cruelmente. Você estava bem medicadinho quando assinou. Benedita segurou o braço do filho. Isso pode ser contestado na justiça. Você estava sob efeito de medicamentos. Boa sorte provando isso, Vitória respondeu. Quem vai acreditar que uma mulher rica e respeitada drogou o próprio noivo? Principalmente quando ele tem histórico de problemas mentais na família. Que problemas mentais? Augusta perguntou. Vitória sorriu maliciosamente. O pai do Edmundo teve problemas psiquiátricos graves antes de partir. Está tudo nos registros médicos da família. Será fácil argumentar que Edmundo também desenvolveu esses problemas e por isso precisa de um tutor legal. O sangue de Augusta ferveu. A senhora está chantageando ele. Estou protegendo meus direitos, Vitória respondeu friamente. Edmundo pode escolher, me dar o que é meu por direito, ou eu vou buscar tudo na justiça. E quando isso acontecer, ele vai acabar internado num hospital psiquiátrico. E vocês todas vão para a rua. Augusta viu Benedita começar a chorar silenciosamente. Você é um monstro, Augusta disse, sem conseguir se controlar. Eu sou uma sobrevivente, Vitória corrigiu. E sobreviventes fazem o que é necessário para vencer. Nesse momento, a campainha da casa tocou. Rosa foi atender e voltou alguns minutos depois. Senhor Edmundo, é o Dr. Maurício. Disse que veio para sua consulta de rotina. Vitória ficou visivelmente nervosa. Qual consulta? Edmundo não tem consulta marcada hoje. Doutor, Maurício entrou na sala, cumprimentando a todos educadamente. Desculpem o transtorno, mas eu estava preocupado. Edmundo, como você está se sentindo? Doutor, eu não sei mais o que pensar sobre nada. Dr. Maurício observou Edmundo atentamente. Você parece muito mais lúcido que na última vez que conversamos. Tem tomado a medicação que eu prescrevi? Que medicação? Edmundo perguntou confuso. Augusta e o médico trocaram olhares. Doutor, Augusta disse cuidadosamente. O senhor poderia dar uma olhada nisto? Ela mostrou o frasco de medicamentos que haviam encontrado no banheiro de Vitória. Dr. Maurício analisou o rótulo e franziu a testa. Edmundo, onde você conseguiu isso? Eu não sei. Este é um sedativo muito forte. Eu jamais prescreveria algo assim para você. E este nome no rótulo? Jorge Henrique Silva. Ele foi um paciente meu que faleceu há 6 meses. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Doutor, Augusta continuou. O senhor poderia explicar como alguém conseguiria esse tipo de medicamento? Bom, teoricamente, alguém com acesso a registros médicos poderia falsificar uma receita usando o nome de um paciente falecido. Vitória estava visivelmente suando. Isso é absurdo. Por que eu faria algo assim? Dr. Maurício olhou diretamente para ela. Senhora Vitória, posso perguntar qual é sua profissão? Eu trabalho com consultoria. Que tipo de consultoria? Augusta percebeu que Vitória estava mentindo. Doutora, ela interrompeu. A senhora disse ontem que tinha formação em administração hospitalar. Não, eu disse consultoria empresarial. Não, Rosa interferiu. Lembro claramente da senhora dizendo que trabalhou no Hospital São Vicente. Vitória estava sendo encurralada por suas próprias mentiras. Dr. Maurício pegou seu celular. Vou ligar para o Hospital São Vicente, tenho contatos lá. Não! Vitória gritou, perdendo completamente a compostura. Todos olharam para ela. Quer dizer, não é necessário incomodar ninguém, doutor. Maurício já estava discando. Alô, Dr. Roberto, sou Maurício. Posso confirmar se vocês têm uma funcionária chamada Vitória Almeida? Alguns minutos de conversa depois, Dr. Maurício desligou com uma expressão sombria. Vitória Almeida trabalhou no Hospital São Vicente, sim, mas foi demitida há 3 anos por suspeita de roubo de medicamentos controlados. A bomba havia explodido. E há mais. Dr. Maurício continuou. Ela tinha acesso ao sistema de registros de pacientes.
incluindo pacientes falecidos. Edmundo olhou para Vitória como se estivesse vendo um fantasma. Quem é você realmente? Vitória percebeu que havia sido completamente desmascarada. Seu rosto se contorceu numa expressão de ódio puro. Vocês acham que ganharam? Vocês não sabem com quem estão mexendo. Ela agarrou a pasta com os contratos. Estes papéis são legais, e eu vou usar cada centavo para destruir a vida de vocês. Augusta se colocou entre Vitória e Edmundo. A senhora vai embora agora, e não vai mais voltar. Ou então o quê? Uma empregadinha vai me impedir? Não. Uma voz firme respondeu da porta. Mas a polícia vai. Todos se viraram. Dr. Maurício havia ligado discretamente para as autoridades. Falsificação de receitas médicas é crime grave, ele explicou. E usar medicamentos roubados para drogar alguém é ainda pior. Vitória olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercada. Vocês vão se arrepender disso, ela sibilou. Todos vocês. Quando ela saiu da casa escoltada pelas autoridades, Augusta sentiu que haviam vencido uma batalha importante. Mas pela maneira como Vitória a olhou antes de ir embora, ela sabia que a guerra estava longe de terminar. Edmundo se virou para Augusta, Rosa e Benedita, com lágrimas nos olhos. Como posso agradecer vocês por salvarem minha vida? Augusta sorriu pela primeira vez em dias. Somos uma família, Sr. Edmundo. E famílias se protegem. Mas no fundo do coração, Augusta sabia que Vitória não desistiria fácil e que ela voltaria mais perigosa do que nunca. 3 semanas se passaram desde que Vitória havia sido levada pelas autoridades. A mansão dos Tavares respirava um ar de paz que não se sentia há muito tempo. Edmundo estava recuperando sua lucidez gradualmente, sem os medicamentos que o mantinham confuso. Benedita sorria mais, Rosa cantarolava enquanto trabalhava e Augusta finalmente conseguia dormir tranquila. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo mudou. Augusta estava preparando o café da manhã quando ouviu Rosa gritando desesperadamente do jardim. Augusta, venha rápido! Socorro! Augusta largou tudo e correu para fora, encontrando Rosa ajoelhada ao lado de Benedita, que estava caída no chão próximo à escada de mármore. O que aconteceu? Augusta perguntou, correndo para ajudar. Eu não sei! Encontrei ela aqui, inconsciente! Augusta verificou os sinais vitais de Benedita. A idosa estava respirando, mas muito fraca. Rosa, chame o Dr. Maurício imediatamente. Enquanto Rosa corria para buscar ajuda, Augusta examinou a cena. Algo não estava certo. Benedita era uma mulher cuidadosa, que sempre usava a bengala para se apoiar. Mas a bengala estava do outro lado do jardim, longe demais para ter caído naturalmente. Edmundo chegou correndo, ainda de pijama. O que aconteceu com minha mãe? Não sabemos ainda, senhor. Mas já chamamos o médico. Dr. Maurício chegou em 15 minutos e examinou Benedita cuidadosamente. Ela está estável, mas precisa ser levada ao hospital para exames. Parece que bateu a cabeça na queda. Enquanto preparavam Benedita para ir ao hospital, Augusta aproveitou para examinar melhor o local da queda. Foi quando encontrou algo que fez seu sangue gelar. Pegadas de salto alto na terra úmida do jardim. Pegadas que não pertenciam nem a ela, nem a Rosa, nem a Benedita. Alguém havia estado ali. No hospital, enquanto aguardavam o resultado dos exames, Augusta puxou Rosa para um canto. Rosa, preciso te contar algo. Encontrei pegadas estranhas no jardim. Rosa arregalou os olhos. Você acha que foi... Não quero acusar ninguém sem provas, mas precisamos ficar alertas. Nesse momento, Dr. Maurício se aproximou com uma expressão preocupada. Os exames revelaram algo estranho. Benedita não caiu, ela foi empurrada. Augusta e Rosa se entreolharam, aterrorizadas. Como o senhor sabe? Augusta perguntou. O padrão da lesão na cabeça dela não condiz com uma queda acidental. E há marcas de pressão nos braços, como se alguém a tivesse segurado com força. Edmundo, que havia escutado a conversa, ficou pálido. Doutor, está dizendo que alguém tentou machucar minha mãe de propósito? Infelizmente, sim. Vou ter que comunicar às autoridades. Augusta sentiu um medo profundo tomando conta dela. Se Vitória estava fazendo isso mesmo estando sob investigação policial, não havia limite para sua crueldade. 2 horas depois, quando voltaram da delegacia onde prestaram depoimento,
Encontraram um envelope debaixo da porta da mansão. Augusta o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma foto da casa e uma mensagem escrita à mão. Esta foi apenas um aviso. Da próxima vez, não será só um tombo. Vocês têm 48 horas para me devolver o que é meu. Senão, a próxima a se acidentar será a empregadinha corajosa. Não estava assinado, mas Augusta sabia exatamente de quem vinha. Ela está nos ameaçando, Rosa disse, lendo a carta por cima do ombro de Augusta. E está cumprindo as ameaças, Augusta respondeu sombriamente. Edmundo leu a carta e explodiu de raiva. Ela não pode fazer isso. Vou chamar a polícia. Senhor Edmundo, Augusta disse calmamente. A polícia precisa de provas. E Vitória é inteligente demais para deixar rastros óbvios. Então o que fazemos? Ficamos aqui esperando ela machucar alguém da família? Augusta olhou para Rosa, depois para Edmundo. Não, nós vamos pará-la definitivamente. Como? Augusta respirou fundo, formulando um plano em sua mente. Ela quer os contratos de volta, certo? E quer-me fora da casa. Vamos dar a ela exatamente o que ela quer. Augusta, você enlouqueceu? Rosa perguntou. Não, vou fazer ela acreditar que desisti, que estou com medo e quero ir embora. Quando ela baixar a guarda, vamos conseguir as evidências que precisamos para acabar com ela de uma vez por todas. Edmundo balançou a cabeça. É perigoso demais. Não posso deixar você se arriscar assim. Senhor Edmundo, sua mãe está internada no hospital por causa dessa mulher. Quantas outras pessoas ela vai machucar se não fizermos nada? Nesse momento, o telefone de Augusta tocou. Era um número desconhecido. Alô? Augusta Santos. A voz de Vitória era gélida do outro lado da linha. Espero que tenha recebido minha mensagem. Augusta fez sinal para Edmundo e Rosa ficarem em silêncio. O que você quer? Você sabe muito bem o que eu quero. Os contratos que pertencem a mim e você fora da vida da família Tavares. E se eu recusar? Vitória riu cruelmente. A velhinha teve sorte hoje. Da próxima vez, talvez não seja tão sortuda. Augusta sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz controlada. Onde você quer se encontrar? Ah, que bom que você está sendo razoável. Amanhã à noite, 8 horas, no warehouse abandonado da Rua das Flores. Venha sozinha e traga os contratos. E se eu trouxer a polícia? Aí você nunca mais vai ver a família Tavares viva. A ligação foi cortada. Augusta olhou para Edmundo e Rosa, que haviam escutado toda a conversa. Ela quer se encontrar amanhã à noite. Augusta, isso é uma armadilha óbvia, Rosa disse. Eu sei, mas é nossa única chance de pegar ela em flagrante. Não vou deixar você ir sozinha, Edmundo disse firmemente. Senhor Edmundo, ela disse para eu ir sozinha, e eu disse que não vou deixar você se arriscar. Edmundo se levantou, parecendo mais determinado do que Augusta já havia visto. Esta mulher destruiu minha primeira esposa, quase destruiu minha família, e agora está ameaçando as pessoas que eu amo. Chega. Augusta sentiu lágrimas nos olhos ao ouvi-lo usar a palavra amo, se referindo a ela. Mas se ela descobrir que você está lá, então vamos ter certeza de que ela não descubra. Rosa se aproximou dos dois. Eu também vou. Esta mulher me aterrorizou por tempo demais. Está na hora de enfrentá-la. Augusta olhou para as duas pessoas que haviam se tornado sua família do coração. Vocês têm certeza disso? É perigoso. Família não abandona família, Edmundo disse, ecoando as palavras que Augusta havia dito semanas atrás. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas, Augusta respondeu determinada. Naquela noite, eles planejaram cada detalhe do encontro. Augusta iria com os contratos falsos que Dr. Maurício os havia ajudado a preparar. Edmundo e Rosa ficariam escondidos no warehouse, gravando tudo. Mas nenhum dos três imaginava que Vitória tinha seu próprio plano e que ela não estava planejando apenas recuperar os contratos. Ela estava planejando se livrar de Augusta Santos de uma vez por todas. Na manhã seguinte, Augusta acordou com um pressentimento terrível. Mas não havia volta. Era agora ou nunca. A batalha final estava prestes a começar. Augusta passou a noite inteira acordada, sentada na janela de seu pequeno quarto, olhando para o jardim onde Benedita havia sido machucada. As lágrimas que ela havia segurado por semanas finalmente desceram pelo seu rosto. Pela primeira vez desde que chegara à mansão,
Ela se permitiu questionar suas escolhas. Será que vale a pena? Ela sussurrou para si mesma. Será que vale a pena arriscar minha vida por essa família? Ela pensou na mãe que havia perdido anos atrás, na irmã que morava longe e não via há meses. Havia perdido sua própria família tentando fazer o que era certo, e agora estava prestes a arriscar tudo novamente. Um soluço escapou de sua garganta. Mãe, me dê força, ela orou baixinho. Não sei se sou forte o suficiente para isso. Nesse momento, uma batida suave na porta a fez enxugar rapidamente as lágrimas. Augusta? Era a voz de Rosa. Posso entrar? Augusta abriu a porta e encontrou Rosa segurando 2 xícaras de chá. Não consegui dormir também, Rosa disse, oferecendo uma das xícaras. Fica pensando no que pode dar errado. As 2 se sentaram na cama, em silêncio por alguns minutos. Rosa! Augusta finalmente falou. Eu estou com muito medo. Também estou, filha. Mas sabe o que me dá coragem? Augusta a olhou questionadoramente. Lembro da Clarissa. Ela morreu tentando proteger essa família, mas estava sozinha. Desta vez, nós estamos juntas. Augusta sentiu um calor no peito. Você já pensou em desistir? Em ir embora e começar uma vida nova em outro lugar? Rosa segurou a mão de Augusta. Todos os dias. Mas então eu lembro que algumas batalhas a gente não escolhe lutar. Elas escolhem a gente. De manhã, Augusta desceu para a cozinha determinada a seguir com o plano. Encontrou Edmundo já acordado, sentado à mesa com uma expressão tensa. Bom dia, senhor Edmundo. Como está se sentindo? Augusta, preciso te contar algo. Algo que pode mudar tudo. O coração de Augusta acelerou. O que aconteceu? Edmundo respirou fundo. Ontem à noite, depois que vocês foram dormir, eu fiquei revirando os papéis da empresa. Encontrei algo terrível. Ele mostrou uma pasta cheia de documentos. Vitória não estava apenas me roubando. Ela estava roubando a empresa inteira. Há contratos falsos, desvio de dinheiro, projetos fantasmas. Augusta examinou os papéis, horrorizada. Isso significa que ela não vai parar só comigo. Há outras pessoas envolvidas, Augusta. Investidores, funcionários, famílias inteiras que perderam dinheiro por causa dos esquemas dela. Augusta sentou-se pesadamente numa cadeira. Senhor Edmundo, isso muda tudo. Se ela tem cúmplices, se há mais dinheiro em jogo... Exato. Ela não está sozinha nisso. Nesse momento, o telefone de Augusta tocou. Novamente, um número desconhecido. Augusta Santos. A voz não era de Vitória desta vez. Era masculina, grave, ameaçadora. Quem é? Augusta perguntou. Um amigo da Vitória. E você tem um problema muito sério. Augusta fez sinal para Edmundo se aproximar para escutar. Que problema? Você anda fazendo perguntas demais, mexendo em coisas que não são da sua conta. Isso para hoje. Ou então o quê? O homem riu friamente. Ou então a velhinha no hospital pode ter uma recaída muito grave. E você pode descobrir que acidentes acontecem com empregadas metidas também. Augusta sentiu o sangue gelar. Quem é você? Digamos que sou alguém que cuida dos negócios da Vitória. E os negócios dela incluem cuidar de pessoas problemáticas como você. A ligação foi cortada. Augusta olhou para Edmundo aterrorizada. Eles estão ameaçando Benedita no hospital. Vou ligar para a segurança do hospital agora mesmo. Enquanto Edmundo fazia as ligações, Augusta tentou processar a nova informação. Vitória não estava apenas sendo cruel por maldade. Havia uma organização por trás disso. Dinheiro sério em jogo. Pessoas perigosas envolvidas. Rosa apareceu na cozinha, visivelmente abalada. Augusta, acabei de receber uma ligação estranha. Um homem perguntando sobre minha família, sobre onde minha filha mora. O medo que Augusta sentia se transformou em pânico total. Eles estão investigando nossas famílias. Edmundo voltou com o rosto pálido. Consegui colocar segurança extra no quarto da minha mãe. Mas há mais uma coisa. O quê? O enfermeiro que estava cuidando dela ontem à noite. Ninguém sabe quem ele era. Não estava no quadro de funcionários. Augusta se levantou bruscamente. Eles já estiveram lá, já chegaram perto dela. Augusta, Edmundo disse, segurando os ombros dela. Talvez seja melhor cancelarmos o encontro de hoje. Isso está ficando perigoso demais. Augusta olhou para ele, depois para Rosa. Não.
Se cancelarmos, eles vão saber que descobrimos sobre os outros. E aí vão vir atrás de nós com tudo. Mas se formos, pelo menos temos uma chance de acabar com isso. Rosa se aproximou dos dois. Augusta tem razão. Se fugirmos agora, vamos passar o resto da vida olhando por cima do ombro. Nesse momento, o telefone da casa tocou. Edmundo atendeu. Alô? A expressão dele mudou completamente. Sim, doutor. Como assim? Tem certeza? Estou indo para aí agora. Ele desligou com o rosto devastado. O que foi? Augusta perguntou, já temendo a resposta. Minha mãe. Ela teve uma complicação durante a noite. Está em estado muito delicado. Augusta sentiu as pernas fraquejarem. Isso foi por nossa causa. Eles fizeram algo com ela. Os médicos não conseguem explicar o que aconteceu. Ela estava bem, e de repente começou a ter convulsões. Rosa começou a chorar. Aqueles monstros. Como podem fazer isso com uma senhora indefesa? Augusta limpou as lágrimas dos próprios olhos e respirou fundo. Não vamos mais esperar até hoje à noite. O que você quer dizer? Vamos até Vitória agora. Vamos acabar com isso hoje mesmo. Augusta, isso não estava no plano. O plano mudou quando eles machucaram Benedita. Augusta olhou diretamente nos olhos de Edmundo. Senhor Edmundo, eu perdi minha família uma vez por tentar fazer o que era certo. Não vou perder esta família também. Edmundo assentiu, vendo a determinação nos olhos dela. O que você quer fazer? Vamos ao hospital primeiro, verificar o estado de Benedita. Depois vamos atrás de Vitória, onde quer que ela esteja. E se for uma armadilha? Augusta sorriu pela primeira vez em horas, mas era um sorriso sem alegria. Então que seja, mas ela vai descobrir que mexeu com a família errada. No hospital, a visão de Benedita conectada a aparelhos partiu o coração de Augusta. A idosa estava inconsciente, respirando com dificuldade. Dr. Maurício se aproximou deles no corredor. Como ela está, doutor? Edmundo perguntou. Estável, mas preocupante. Parece que alguém introduziu uma substância no soro dela durante a madrugada. Augusta fechou os punhos. Que tipo de substância? Algo que causou uma reação alérgica severa. Se não tivéssemos agido rapidamente... Doutor, há câmeras de segurança no andar? Sim, mas houve um problema com o sistema ontem à noite. As imagens estão corrompidas. Claro que estão, Augusta pensou. Eles pensaram em tudo. Quando saíram do hospital, Augusta estava transformada. Toda a dúvida, todo o medo haviam sido substituídos por uma determinação férrea. Rosa, você fica aqui com Benedita. Não saia do lado dela nem por um minuto. E vocês? Augusta olhou para Edmundo. Nós vamos caçar uma cobra. Eles passaram o dia inteiro investigando, seguindo pistas, fazendo ligações. Descobriram que Vitória estava hospedada num hotel luxuoso do centro da cidade, no último andar. Às 6 da tarde, Augusta e Edmundo estavam no estacionamento do hotel, finalizando seu plano. Augusta, Edmundo disse, quero que você saiba que, independente do que acontecer hoje, você salvou minha vida, salvou minha família. Augusta sorriu. Nós salvamos uns aos outros, senhor Edmundo. Edmundo. Só Edmundo. Somos família agora. Eles entraram no hotel determinados a acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas nenhum dos dois imaginava que Vitória havia passado o dia inteiro preparando sua própria surpresa. E que ela não estava planejando apenas se defender. Ela estava planejando destruir Augusta Santos de uma forma que marcaria sua vida para sempre. O elevador subia lentamente para o último andar. A batalha final estava prestes a começar. O elevador parou no último andar do hotel com um ruído suave. Augusta e Edmundo se entreolharam uma última vez antes das portas se abrirem. Ambos sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas depois daquele momento. Lembra do plano? Augusta sussurrou. Você grava tudo, eu mantenho ela falando. E se as coisas saírem do controle? Aí nós improvisamos. Eles caminharam pelo corredor luxuoso até a porta da suíte presidencial. Augusta respirou fundo e bateu na porta. Vitória abriu com um sorriso cruel nos lábios. Augusta, que surpresa! Você chegou mais cedo do que esperávamos. Esperávamos? Vitória riu e se afastou para que eles entrassem. Augusta sentiu o estômago gelar quando viu que não estavam sozinhas.
Havia 2 homens de terno na sala, com aparência intimidadora. Edmundo, meu querido ex-noivo, Vitória disse com sarcasmo venenoso. Que bom que você veio também. Vai facilitar as coisas. Augusta e Edmundo entraram na suíte, percebendo que haviam caído numa armadilha. Onde estão os contratos? Vitória perguntou direto ao ponto. Onde está a garantia de que você vai deixar a família Tavares em paz? Augusta retrucou. Vitória caminhou até a janela panorâmica que mostrava toda a cidade. Augusta, você realmente acha que isso é sobre os contratos? Do que você está falando? Vitória se virou com aquele mesmo sorriso cruel. Isso nunca foi sobre dinheiro, querida. Foi sobre poder. Sobre mostrar que eu sempre consigo o que quero. Você é louca. Louca? Vitória gargalhou. Eu sou brilhante. Você sabe quantas famílias ricas eu já destruí antes da de Edmundo? Augusta sentiu o sangue gelar. Quantas? 7. 7 famílias que achavam que eram intocáveis. 7 fortunas que agora são minhas. Edmundo, que estava gravando discretamente com o celular no bolso, conseguiu captar cada palavra. A família Rodrigues em Brasília. Vitória continuou, como se estivesse contando troféus. O velho Pedro perdeu tudo depois que a esposa teve um acidente nas escadas. A família Montenegro no Rio, depois que o patriarca desenvolveu problemas mentais repentinos. Augusta estava horrorizada. Você destruiu todas essas famílias? Eu as libertei da ilusão de que eram especiais. E com cada uma, eu aprendi a ser melhor, mais eficiente. E a Clarissa? O sorriso de Vitória ficou ainda mais cruel. Ah, a querida Clarissa. Ela descobriu meus métodos muito rápido. Mulher inteligente. Por isso teve que partir antes do tempo. Você confessou, Augusta disse, tentando manter a voz firme. Você acabou de confessar tudo. Para quem? Para vocês dois? Vitória riu alto. Vocês acham mesmo que vão sair daqui para contar para alguém? Um dos homens de terno se aproximou, e Augusta percebeu que estavam em perigo real. Vitória, Edmundo disse, tentando manter a calma. Você já ganhou o suficiente. Por que não para por aqui? Porque, meu querido ex-noivo, vocês me obrigaram a acelerar meus planos. E agora preciso limpar a bagunça que vocês fizeram. Vitória acenou para os homens. Levem eles para o banheiro e façam parecer um acidente. Casal apaixonado que se jogou da janela junto. Que romântico, não acham? Augusta sentiu o pânico tomar conta, mas então lembrou das palavras de Rosa. Algumas batalhas escolhem a gente. Espera, ela gritou. Antes de fazer isso, quero que você me explique uma coisa. Vitória fez sinal para os homens pararem. O quê? Como você conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo? Como uma pessoa como você consegue dormir à noite? Vitória pareceu genuinamente refletir sobre a pergunta. Sabe qual é o seu problema, Augusta? Você ainda acredita que o mundo é justo, que as pessoas boas vencem no final. E não vencem? Claro que não. Quem vence é quem é mais esperto, mais cruel, mais determinado. Você está errada. Estou? Vitória riu. Então por que você está aqui, prestes a perder tudo enquanto eu estou rica e livre? Augusta sorriu e pela primeira vez foi um sorriso genuíno de satisfação, porque você cometeu um erro fatal. Que erro? Augusta apontou para a janela atrás de Vitória. Você escolheu o hotel errado. Vitória se virou confusa e viu luzes piscando do lado de fora. Carros de polícia, ambulâncias e nos prédios ao redor, franco-atiradores posicionados. O quê? Dr. Maurício não estava sozinho quando descobrimos seus esquemas. Augusta explicou calmamente. Ele tem um amigo promotor que vinha investigando uma série de casos suspeitos envolvendo famílias ricas. Os homens de terno correram até a janela, percebendo que estavam cercados. E eu não vim aqui para te entregar contratos, Augusta continuou. Eu vim aqui para te entregar para a justiça. Vitória ficou pálida. Isso é impossível. Rosa não ficou no hospital só para cuidar de Benedita, Edmundo disse, tirando o celular do bolso e mostrando que havia gravado tudo. Ela ficou lá para coordenar com as autoridades. Cada confissão sua foi transmitida ao vivo para a delegacia. Nesse momento, a porta da suíte foi arrombada. Policiais entraram em formação gritando para todos ficarem no chão.
Vitória olhou ao redor desesperada, percebendo que estava completamente encurralada. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ela gritou enquanto era algemada. Eu conheço gente poderosa, eu tenho dinheiro. Você tinha dinheiro, o delegado corrigiu. Todos os bens adquiridos ilegalmente serão confiscados e devolvidos às famílias vítimas. Augusta assistiu Vitória sendo levada, gritando ameaças e maldições. Isso não vai acabar assim. Eu vou voltar. Eu vou destruir todos vocês. Quando o tumulto acabou, Augusta e Edmundo se abraçaram, chorando de alívio e exaustão. Acabou. Augusta sussurrou. Finalmente acabou. 3 meses depois, Augusta estava no jardim da mansão, empurrando a cadeira de rodas de Benedita, que se recuperava lentamente, mas com a mente mais lúcida que nunca. Augusta, querida, a idosa disse, você salvou mais que apenas nossa família. Salvou 7 famílias que essa mulher havia destruído. Como assim, dona Benedita? As autoridades conseguiram recuperar parte do dinheiro roubado. Muitas famílias vão conseguir recomeçar suas vidas. Augusta sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Augusta! Edmundo chamou da varanda. Chegou uma carta para você. Era da Universidade Federal, oferecendo uma bolsa integral para o curso de Direito. Edmundo ajudou com a inscrição, Rosa disse, aparecendo com uma bandeja de chá. Disse que você tinha vocação para defender os indefesos. Augusta segurou a carta, emocionada. Mas quem vai cuidar de vocês? Nós vamos nos cuidar mutuamente, Benedita respondeu pegando a mão dela. É isso que famílias fazem. Além disso, Edmundo disse se aproximando, você sempre terá um lar aqui. Esta sempre será sua casa. Augusta olhou ao redor, para aquelas pessoas que haviam se tornado sua família do coração, para o jardim onde havia travado sua primeira batalha contra a injustiça, para a casa que havia se tornado seu refúgio. Vocês sabem o que aprendi com tudo isso? Ela disse, enxugando uma lágrima de felicidade. O quê? Rosa perguntou. Que Vitória estava errada. O bem sempre vence no final. Pode demorar, pode ser difícil, mas sempre vence. Por quê? Benedita perguntou. Augusta sorriu, olhando para o céu azul da tarde. Porque o bem tem algo que o mal nunca vai ter. O quê? Amor verdadeiro e família. Naquela noite, antes de dormir, Augusta escreveu em seu novo diário. Hoje completam 3 meses desde que descobrimos a verdade sobre Vitória. Ela foi condenada a 15 anos de prisão, junto com seus cúmplices. As famílias estão sendo indenizadas. Benedita está quase totalmente recuperada. Edmundo voltou a sorrir como eu nunca tinha visto. E eu finalmente entendi qual é meu propósito na vida. Proteger os inocentes e lutar pela justiça. Mãe, se você pode me ouvir de onde está, quero que saiba que finalmente encontrei minha família. E que sua filha nunca vai parar de lutar pelo que é certo. Algumas batalhas escolhem a gente. E quando isso acontece, a única opção é vencer. Augusta fechou o diário. Olhou pela janela para as estrelas brilhando no céu. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz completa. A empregada corajosa havia se tornado a defensora dos indefesos. E sua verdadeira jornada estava apenas começando.